Feliz sábado para todos nós. Nesta sexta-feira à tarde, nós aguardamos o pôr do sol para então nos dedicarmos a 24 horas de dedicação total a Deus, a Jesus, a oração e também as coisas do céu. Nosso título é Base para a Salvação. Qual é a base da salvação? Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados mais uma vez, te pedimos. Deus misericordioso, socorre-nos com o teu poder, com o teu Santo Espírito, para que possamos então vivermos uma vida segundo o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, base para a salvação. 5 bases, ou 4 bases, digo. A primeira base é conhecer a Cristo, porque se a gente não conhece, não pode se dedicar. Nós vamos encontrar em João 5,39 o seguinte, é um verso bem conhecido. João 5,39, quando Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. É preciso a gente conhecer a Bíblia, conhecer a Jesus. E onde é que nós vamos conhecer a Jesus? Deus Pai, ele é conhecido pela criação, se bem que Jesus estava presente, mas muita gente não sabe disso. Jesus, a pessoa de Cristo é conhecida pelas Escrituras, porque ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a ação, ele é a voz de Deus em uma pessoa. Então, depois, segunda coisa, é aceitar a Cristo. Uma coisa é conhecer, mas conhecer apenas não serve. Precisamos aceitar. E em Romanos 10, diz o seguinte, Romanos 10, 9 a 15. Diz assim: em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos e pobres e todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. O invocar não é só chamar, é chamar e seguir. Eu recebo um chamado, eu aceito e eu faço aquilo que me é pedido. Como, porém, invocarão aquele que não crê? Como crerão naquele a quem de nada ouvimos? E como virão se não há quem pregue? Amigos, nós precisamos pregar, levar Cristo às pessoas através de, principalmente, 2 maneiras: pela palavra e pelo exemplo. Nós precisamos falar e da mesma maneira proceder. O 15 diz assim: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas. Nós precisamos nos convencer, crer, pedir ao Espírito Santo que nos ensine aonde passarmos, falar de Cristo. Não é difícil você perguntar, você é cristão? A pessoa vai dizer se é cristão, se não é. E se quiser afundar mais alguma coisa, você frequenta onde? E não importa onde ele frequenta. Em qualquer igreja, crer no Senhor Jesus verdadeiramente. Eu vi a história de uma senhora que, ao invés de ter ensinado para ela que a salvação é em Cristo, foi dito para ela que a salvação está na congregação, que está no sistema da igreja, onde há salvação. Ela encontrou então que só há salvação em Cristo. E depois de muitos anos de dedicação àquela organização, ela resolveu se converter verdadeiramente. Vamos olhar para isto. Nós somos chamados para anunciar a Cristo. Felizes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E, terceiro lugar, pedir perdão a Cristo pelos nossos pecados. Davi, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus porque ele pediu perdão porque ofendeu a Deus.
Ele cometeu desenganos, ele adulterou, ele matou. E era o rei de Israel. Deu um mau exemplo, ele falava de uma coisa e fazia outra, mas um dia ele se arrepende e pede perdão verdadeiramente àquele que foi ofendido, e por isso ele foi dito que era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 João 1, de 8 a 10, vamos ver alguma coisa a esse respeito. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos nos enganando. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemo-lo de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vou repetir. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais um verso a respeito agora da obediência a Cristo. Vamos ver lá o que aqui diz João 14:15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. É algo que nós temos que saber de cor. É algo de muito valor o que está aqui. 14:15 de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso tem a ver com a obediência a Cristo. Quem ama, quem resolve seguir a Cristo, mas não obedece, o que está fazendo? É tolice? Eu creio em Jesus, mas não vou fazer o que Ele pediu. Você não está seguindo a Cristo. Você está sendo oposto a Cristo. Você está dizendo blasfêmias. É blasfêmia dizer que não é mais necessário guardar os mandamentos porque somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos somente pela graça. Mas quem recebe e quem aceita a graça de Cristo torna-se obediente a esse Cristo que salvou. É uma coisa tão lógica que eu não sei, se hoje eu ouvisse alguém dizer isto, eu levantaria a mão e dizer assim, pastor, ou quem quer que seja, vamos pensar no que o Senhor está dizendo? Que não é mais necessário guardar a lei de Deus? Sempre foi. A lei moral é o caráter de Cristo. Se tirar a lei de Deus, você destrói a crença em Cristo. Você blasfema contra Ele. Se me amais, se vocês me amam, então guardarão os meus mandamentos. Eles não são pesados. Os 10 mandamentos, do primeiro até o 10º, eles edificam nosso caráter para ficarmos semelhante ao caráter de Cristo. Deus nos abençoe ricamente e vamos então orar. Eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor nos esclarece com a Tua palavra de uma maneira sincera, clara, fácil de compreender, não duvidosa. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos confessar a Cristo segundo a palavra dele está na Santa Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo toda, Novo e Velho Testamento. Não existe separação que um já ficou para trás e outro está para frente. Nós cremos, Jesus, em Ti, inteiramente pela Tua palavra. Pai Santo, nós somos gratos por isto e abençoa todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para todos nós.